Seguintes pares, havendo número legal, declaro aberta a sessão da primeira Câmara Criminal Reunida, né? 27 de junho, indagando de Vossas Excelências se alguma alteração à ata da sessão anterior, Não tem alteração, presidente. bem ainda a existência de habeas corpus, embargos de declaração fora de pauta. E nem é grave também, presidente. Não sei. Isto não havendo, a ata sendo aprovada e a preferência primeira do desembargador Gervásio com voto vista, né? Vossa Excelência, desembargador Gervásio, com a palavra total.
Senhores, eu peço licença para me ausentar. Vai Já desejo. deixar, vai deixar uma lacuna preenchida. Ah, não, Agradeço, embarcador Gervásio. Um abraço, bom dia. felicidades. Presidente, de igual forma, eu tenho audiência agora no fórum, às 9h45. Também peço permissão para me retirar, muito embora eu gostaria de ficar aqui para aprender com Vossas Excelências. Todavia, preciso me retirar para uma audiência no fórum. Peço permissão. Preferência tem qual agora? É o 3 e 4, senador. O terceiro? Sustentação oral. O segundo, Excelência. O segundo tem sustentação. Agora apareceu. O segundo, então vamos seguir a ordem. É o teu, né? Processo 2 da pauta é o habeas corpus 080 9627 39/2023. Francisco Uchoa Andrade Santana é o paciente. O impetrante é Carique Uchoa Souza Santana. Está presente? Está presente, doutor? Presente. Por favor, seu nome completo e a OAB para ficar gravado. Carique Uchoa Souza Santana, OAB 19668, Pois bem, Maranhão. o deputado é o juiz da vara de Barra do Corda, segunda vara. A relatoria é nossa e na procuradoria, a doutora Fátima Travassos, queridíssima aqui presente. Senhores desembargadores, isso aqui é o seguinte, é simples. Eu estou de acordo com o parecer ministerial. Eu vou logo simplificar as coisas, né? Houve um habeas corpus anterior que foi por nós acolhido sob a alegação da existência de decadência. Quando do oferecimento da denúncia, o juiz, a contrariedade à acusação, sustentou o fato de que ele não teria o juiz enfrentado a decadência. Por conta disso, nós anulamos, né? Nós anulamos o recebimento da denúncia e determinamos, na ocasião, que ele apreciasse a existência ou não de decadência, e até hoje está pendente. Essa que é a verdade. A outro modo, houve, né, uma proposta alegativa de que haveria uma proposta do Ministério Público da não persecução penal. Certo? E há que ser observado, e o que motivou justamente essa nulidade e depender do juiz ou acó, é o fato de que a vítima procurou a polícia, a última vítima, né, em 2022, dezembro, e a denúncia só foi ofertada já em fevereiro de 2023. Esses são os fatos. Doutor, 10 minutos. Excelências, gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, eminente desembargador, relator Dr. Baima e demais eméritos julgadores, doutora Fátima, procuradora de Justiça. Eu vou ser bem breve, não vou tomar muito tempo aqui. Vou fazer uma breve cronologia dos fatos. Foi o seguinte que aconteceu. Em 2021... Não, tranquilo. 2021, essas supostas vítimas procuraram o Hora Paciente para fazer uma assessoria estudantil referente a uma transferência de uma faculdade de medicina do exterior para poderem cursar, né, transferir a pessoa que estudava no exterior para vir estudar no Brasil. Pois bem, essas negociações ocorreram no ano de 2021 e somente por volta de dezembro, de novembro de 2022 que essas pessoas foram até a delegacia para registrar boletim de ocorrência e em primeiro momento as investigações começaram
Na verdade, o delegado nem sabia em que capitular essa suposta, os fatos. Primeiro, a investigação começou como se fosse um tráfico de influência e, posteriormente, quando dá a conclusão do inquérito, o delegado mudou a captação jurídica dos fatos e encaixou como se fosse na conduta de estelionato. Pois bem, sem muita problemática, é muito fácil de constatar que, da data do acontecimento dos fatos até o momento que as vítimas foram fazer a representação, o prazo decadencial de 6 meses, ele ultrapassou e com sobra. E com o advento da lei que ficou conhecida como pacote anticrime, esse delito ele passou a ser processado mediante representação da vítima. Então, essa representação ela deve ser feita dentro do prazo decadencial, que é de 6 meses, que é contado de mês a mês. Pois bem, não bastando isso, a tese da extinção da punibilidade pelo decurso do tempo, né, para representar. Além disso, também, porque o ora paciente ele não teve nem oportunidade de se manifestar durante a fase de investigativa, né, na fase de investigação. A investigação ela foi feita de forma assodada, foi às pressas, parece, porque do momento da última pessoa que foi até a delegacia até a conclusão do inquérito policial, não se passou um mês. E da conclusão do inquérito e do momento que o delegado de polícia representou pela prisão preventiva e até a efetiva decretação, que foi a prisão foi decretada no dia 27 de janeiro e foi cumprida no mesmo dia a ordem do decreto da prisão. E desde então, o ora paciente só teve a oportunidade de se pronunciar em sede de resposta à acusação, que mesmo assim, a meritíssima juíza também não apreciou as teses da defesa, ou seja, todos os pronunciamentos judiciais referentes a esse processo foram considerados ilegais ou excessivos. Prisão preventiva foi considerada ilegal, revogada. Decisão que ratificou o recebimento da denúncia, constrangimento ilegal também, porque não analisou as teses de defesa. Ou seja, a investigação foi feita de forma assodada, o ora paciente não teve a oportunidade de se pronunciar, e quando se pronunciou, as teses da defesa não foram analisadas. Além da tese da extinção da punibilidade pelo Instituto da Decadência, o ora paciente também juntou documentos que comprovam que ele fez o que se propusera a fazer. Então, além disso, pode-se também se verificar que, pelo princípio da fragmentariedade do direito penal, e o direito penal ele não deve intervir em situações que outros ramos do direito poderiam muito bem cuidar disso. No caso, Excelência, se trata de uma mera prestação de serviços que, inclusive, fora juntada aos autos, que fora prestada a assessoria, inclusive obtendo êxito na transferência, na obtenção da transferência, né, da vaga de transferência externa, inclusive está juntada no habeas corpus, nos autos. Então, Excelência, sem mais delongas, o que esta defesa técnica vem aqui suplicar a Vossas Excelências é o seguinte: não me parece razoável alguém ser submetido a uma instrução criminal quando, decorrido o prazo para representar, ou seja, extinta a punibilidade, o próprio Ministério Público fizera uma proposta de acordo de não persecução penal, ou seja, não tem justa causa para continuar essa ação penal. E outra, fora juntada já nos autos que o ora paciente se fizeram o que se propuseram a fazer. Ou seja, Excelências,
Um processo criminal, todos sabemos aqui que as consequências são devastadoras, mesmo que a pessoa venha a ser absolvida, mas as consequências, ela já não tem como reverter. E aí, não me parece razoável alguém ser submetido a uma instrução criminal quando, de plano, facilmente possível verificar que está extinta a punibilidade ou que já fora feita a proposta de acordo de não persecução penal. Também, ou a tipicidade da conduta, porque não estamos diante de um crime, e isso é uma mera prestação de serviço, Excelências. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui perante essa colenda Câmara Criminal. Vossas Excelências são ícones, né, quando se trata aqui na matéria de direito penal. Eu venho agradecer a oportunidade e venho agora finalizar minha sustentação oral. Doutora Fátima. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo doutor advogado Carico, um bom dia a todos. E verifiquei aqui nos autos que os argumentos muito bem colocados aí pela defesa já foram apreciados nos autos do habeas corpus 080-3879, de 26 de 2023, e julgado, impetrado anteriormente pelo ora paciente, julgado pela concessão na data de 2 de maio, pela primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante a emenda transcrita. Então, transcreveu o que foi. Um habeas corpus estelionato, ausência de enfrentamento das teses defensivas em sede de resposta à acusação, cerceamento de defesa, configuração, concessão da ordem por vistas anular a decisão de recebimento da denúncia, possibilitar o exercício do contraditório e ampla defesa. Imperatividade. Se pelo juízo de base se quer enfrentado as alegações trazidas pela defesa do paciente em sede de resposta à acusação, merecedora de concessão, ordem com vista a anular a decisão de recebimento da denúncia para que outra seja proferida em seu lugar, com a devida análise das teses de defesa. Em respeito aos princípios do contraditório da ampla defesa, ordem concedida. Com efeito, percebe-se facilmente que os pontos aventados consubstanciaram mera reiteração de pedido, motivo pelo qual não deve ser conhecido o presente habeas corpus neste aspecto. Também a tese de negativa de autoria também não merece conhecimento, por incorrer em incursão probatória, fática. Tais pleitos em sede de habeas corpus demandaria a análise de conjunto fato probatório. E outro aspecto que eu quero aqui ressaltar, que o ora paciente ele foi denunciado em razão de suposto cometimento do crime previsto no artigo 171 do Código Penal. E percebe-se que o fato criminoso foi exposto e devidamente classificado, bem como o acusado, ora paciente, fora corretamente qualificado, encontrando-se ali descritos os ilícitos de materialidade e autoria delitiva, que subsidiam a apresentação penal, não havendo, a princípio, circunstância que exclua o crime, ou isente o réu de circunstância que exclua o crime, ou isente o réu da pena. O trancamento da ação penal é medida drástica, por essência, a qual se mostra inviável em sede de habeas corpus, somente quando demonstrada, ela só seria viável quando demonstrada irrefutavelmente a tipicidade de conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indício de autoria ou de prova da materialidade do delito. Tal desiderato somente é possível desde que comprovado de plano a presença de uma dessas hipóteses, o que não trata os presentes autos. A concessão do presente uraite demandaria análise do conjunto do fato probatório, e, notadamente, diante da complexidade do caso concreto, o que é vedado em sede de habeas corpus. E, dessa forma, eu ratifico o meu parecer, que já está nos autos, pelo parcial conhecimento do presente habeas corpus, tratado de negativa de autoria, bem como de reiteração de pedido formulado anteriormente no habeas corpus, de número 080-3879, e no mérito pela sua denegação, face à inexistência de constrangimento ilegal apontado
pelo impetrante. É o parecer que, inclusive, ratifico mais uma vez neste momento. Eminente Spari, a eminente procuradora já aclarou os fatos. Coisa que é muito simples. O sujeito pega e prometia para as pessoas uma transferência do curso de medicina, né, para vir para o Brasil. Cobrava 50 mil, 60 mil de cada um, por vezes 9. O que o advogado chama de prestação de serviço, para mim, isso é até bicagem. Né? Para começar. Aí, o que ocorre? O que ele está pedindo aqui é o trancamento da ação por decadência. O habeas corpus anterior, nós lhe concedemos e determinamos justamente ao juízo, né, que observasse a existência ou não de decadência. Porque, tão logo oferecida a denúncia, na contrariedade à contestação, foi alegado isto. Esse é que é o fato. Entendeu? Aí, o que acontece? Se a última vítima se apresentou na delegacia em dezembro e oferecida a denúncia, né? Em fevereiro de 23, como é que vai se falar em decadência? Não tem como. Daí porque o entendimento meu, que eu observo aqui do Ministério Público, é o seguinte: denegar quanto à alegação do trancamento da ação penal e não conhecê-la no tocante ao pleito de extinção de punibilidade e atipicidade da conduta. Eu preferiria, particularmente, eu vou concordar com o Ministério Público, denegar total, até porque faz coisa julgada, material. Isso é que é verdade. Mas tudo bem. De acordo com o parecer ministerial, eu estou nesta linha de pensamento. Presidente, eu também vou... Presidente Joaquim. Pois não. Eu também vou acompanhar Vossa Excelência, porque eu entendo de aqui essa decadência ela não ocorrera. Vossa Excelência... Temos uma chance, né, desembargador Joaquim, para que o juiz aprecie, para que depois volte. Porque está claro, mas a cautela... Sem dúvida. E aqui, é mês a mês, e é contado esse período que se trata aqui desse Instituto da Decadência. Ora, se nós temos até fevereiro, então essa intercorrência não se faz presente neste momento. E Vossa Excelência aqui, o parecer aqui, ele é bem elucidativo, acompanha integralmente Vossa Excelência. Acompanhando o relator. Não. Presidente Joaquim, o terceiro processo da pauta é de Vossa Excelência. Já está... Agradeço, presidente. Bom dia a todos, cumprimento Vossa Excelência, o eminente desembargador Samuel, eminente procuradora, senhores secretários, senhores advogados que se encontram na sala, os que nos assistem, sempre presente ele conosco pelo princípio da transparência, a família judiciária, meu reiterado bom dia. Passo a pregoar o habeas, número 3, 081-03-1076, paciente Gilberto César Soares Coutrinho Soares, impetrante Caio Fernando Matos de Souza e outro, impetrado juiz de direito da Central de Inquérito Custódia de São Luís, relator desembargador Joaquim Figueiredo, procurador eminente doutor Domingo Frois, que é pelo deferimento da liminar, assim como pelo conhecimento e concessão da presente ordem de habeas corpus, revogando a prisão preventiva, substituindo pela medida cautelar, inciso 1, 2, 3, 4, 5 e 9 do artigo 319, salvo o seu impedimento por outro motivo. Cadê o ilustre advogado, senhor secretário? Presente, excelência. Ele já está aqui, excelência. Está aqui na secretaria, agradeço. Farei um breve relatório municipal, procurador, senhor advogado. Habeas impetrado em favor de Gilberto César Soares Coutrinho Júnior, pugnando pelo reconhecimento constrangemente ilegal contra o juízo da Central de Inquérito Custódia, relata a impetração que o paciente tem prisão temporária posteriormente convertida em preventiva, por supostamente prática de 2 crimes, um homicídio qualificado duplamente e uma tentativa, aduz que não há os requisitos fundamentais da prisão preventiva, aponta que outro acriminado investigado na origem, o paciente do HC teve liminar concedida por este julgador. Faz digressões, pede liminar, ver os documentos, informações requisitadas, apontando-se que no dia 14 de abril foi distribuído para processamento perante o juízo com esse inquérito,
em que supostamente corre-se o Marcos Vinícius, Luciano, Leilson, José Raimundo, Carlos Augusto, Wesley, em face do homicídio que vitimou Marcelo Mendes Martins, no dia 2 de janeiro de 23. Quanto à prisão pré-temporal do paciente, a medida foi para feita em 6 de 2 de 23, lado que o mandato de prisão restou cumprido 10 de fevereiro de 23. Liminar foi indeferida, o parecer da Procuradora, doutora Dominga Sois, para que seja concedida a liminar, assim como conhecimento de concessão da presente ordem, com as medidas cautelares previstas no 319. É o que me diz relato, eminente presidente. O auto está fechado, Vossa Excelência. Doutora Fátima. O advogado, presidente. Tem sustentação oral, né? Tem sustentação. 10 minutos, doutor. Obrigado, Excelência. Caio Matos, OAB-MA 19617, pelo paciente Gilson César Soares Coutrin Júnior. Gravado. Nobres embargadores da primeira Câmara Criminal, ilustre Procuradora de Justiça, respeitáveis serventuários de justiça aqui presentes, senhores e senhoras colegas advogados. Trata-se, excelências, de habeas corpus impetrado em favor do ora paciente contra decreto de conversão de prisão temporária em prisão preventiva exarado pelo juízo da vara da Central de Inquéritos de São Luís, pelas razões que serão expostas a seguir. Excelências, narrou a autoridade policial, a qual representou pela conversão da prisão temporária em preventiva do paciente, que o IPL 9/2023 apura o crime de homicídio qualificado em face da vítima Marcelo Martins Mendes e o crime de homicídio qualificado na forma tentada em face da vítima Félix da Silva Mendes Filho, informando o referido IPL que os fatos teriam acontecido no dia 12 de janeiro do corrente ano, por volta das 7 horas, no local conhecido como Rancho Félix, situado na rua principal, número 503, do bairro Vila Maranhão, na zona rural desta cidade. Narra a autoridade policial que, no dia e hora dos fatos, chegou ao local um veículo em que, nesse automóvel, tinha algumas pessoas dentro e teria saído uma pessoa, a qual teria descido e disparado contra as vítimas. Nobre desembargador relator e eminentes desembargadores da primeira Câmara Criminal. De início, a defesa gostaria de asseverar que o paciente nega veementemente qualquer participação nos fatos ora investigados, ao tempo que esclarece que sua inclusão no polo passivo da demanda se deu pelas declarações contraditórias de um corréu, o senhor Marcos Vinícius, que de forma clara e evidente utilizou suas declarações para tentar se imiscuir da sua responsabilidade criminal, tentando a jogar para os ombros do ora paciente. Obviamente, excelências, que a incursão nas versões para saber sobre quem é culpado ou quem é inocente, isso, por óbvio, será a questão a ser debatida no mérito da ação penal. Por ora, excelências, a defesa vem aqui a esta casa afirmar que, pela via estreita do habeas corpus, podemos afirmar que o decreto de prisão preventiva ele não é necessário no caso em apreço. E afirmamos porque a autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva, se fundamentou em alguns pontos, os quais iremos desconstruir desse momento em diante. Disse a autoridade coatora que o decreto de prisão preventiva se fundamentaria na garantia da ordem pública e para preservar a integridade das vítimas, da vítima sobrevivente e das testemunhas, bem como para assegurar as diligências investigativas e a eventual aplicação da lei penal. Ocorre, excelências, que em relação à garantia da ordem pública, podemos afirmar que o ato coator não está devidamente fundamentado, porque a autoridade coatora não disse o porquê que a prisão preventiva do paciente seria necessária para garantir a ordem pública. Sem falarmos, excelências, que a autoridade coatora, nesse aspecto, destacou elementos de gravidade em abstrato do crime. Como se sabe, a jurisprudência dessa casa e também do STJ diz que não se admite a prisão preventiva amparada na gravidade em abstrato do delito, devendo-se sempre destacar-se no ato coator elementos concretos dos autos.
e, no caso, em apreço, isso inexiste. Dessa forma, podemos afirmar que o decreto de prisão preventiva, nesse aspecto, garantia da ordem pública, é ilegal. Superado esse tópico, vamos ao passo seguinte. A autoridade coatora disse que a prisão preventiva seria supostamente necessária para preservar a integridade física das testemunhas e da vítima sobrevivente, bem como as demais diligências investigativas a serem finalizadas. Ocorre, nobre relator e eminentes desembargadores, não há nenhum elemento de convicção que possa ser extraído do mundo real e concreto dos autos que nos leve a um juízo de probabilidade de que, em liberdade, o ora paciente iria tentar contra a integridade física dessas testemunhas. Logo, inexistindo tais elementos de convicção que nos levem em sede de juízo de probabilidade a acreditar que, em liberdade, o paciente iria se lançar contra a integridade dessas testemunhas, podemos afirmar que o decreto de prisão preventiva é ilegal nesse aspecto, porque não se pode admitir um juízo de conjectura, de ilação nesse sentido. Pois bem, o que diremos, então, da prisão preventiva como supostamente necessária para assegurar as investigações? Ora, além de tal argumento não ter sido acompanhado de nenhum elemento concreto de prova a lhe garantir grau em algo provável, certo é que as investigações se encerraram. Logo, não há mais sentido na manutenção da prisão preventiva para assegurar as investigações, até porque, conforme ID 90.61.860, a autoridade policial já reconheceu que as investigações foram finalizadas e já encaminhou o inquérito para o Ministério Público. Por fim, excelências, a autoridade coatora evocou o suposto fundamento da garantia da aplicação da lei penal. Porém, novamente, sem fazer nenhuma consideração justificativa do porquê a prisão preventiva do paciente seria necessária para a garantia da aplicação da lei penal. Logo, inidôneo esse fundamento. Ora, excelências, com todas as vênias possíveis e imagináveis à autoridade coatora, mas a liberdade não pode ser suprimida com base em ilações, em conjecturas íntimas e pessoais por parte da autoridade coatora. A liberdade cautelar deve ser sempre qualificada por uma nota de excepcionalidade. Nesse sentido, nobre relator e demais eminentes desembargadores, temos a total insuficiência dos argumentos usados pela autoridade coatora para justificar a prisão preventiva do paciente, de modo que, inclusive, podemos destacar que, no ato coator, a autoridade coatora não destacou uma linha sequer a dizer o porquê que as medidas cautelares diversas não seriam suficientes para resguardar a ordem pública, garantir a instrução criminal e garantir a eventual aplicação da lei penal. E no caso em apreço, excelências, temos que sim, existem medidas cautelares cabíveis que podem sim resguardar tais fundamentos. Ora, se existe um receio íntimo e pessoal por parte da autoridade coatora de que, sem liberdade, o paciente iria atentar contra a integridade das testemunhas e da vítima sobrevivente, pois bem, que se decrete a cautelar do inciso 2 do artigo 319 do CPP, qual seja, afastamento do local, do bairro onde a vítima sobrevivente mora, no caso, afastamento do bairro da Vila Maranhão, sem prejuízo de que colocasse também a cautelar do inciso 3 do CPP, qual seja, afastamento de pessoas, no caso da vítima sobrevivente, das testemunhas e dos outros corréus, ora investigados também, sem prejuízo de que também para monitorar a aplicação dessas outras cautelares, se coloque também a cautelar da monitoração eletrônica, do inciso 9 do 319. E, além disso, também é possível, obviamente, colocar-se a cautelar de comparecimento pessoal e periódico e também a cautelar de proibição de ausentar-se da comarca, a cautelar exerce dos incisos 1 e 4 do artigo 309 do CPP. Pois bem, excelências, além disso, não fosse bastante, também gostaríamos de destacar a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, quais sejam réu primário, de bons antecedentes, que tem profissão lícita e residência fixa. Sem falarmos, excelência, que a própria Procuradoria de Justiça se manifestou favoravelmente à concessão da ordem. E destacamos os seguintes argumentos da Procuradoria. Abre aspas. Atenta à presente ordem, aferimos assistir razões impetrantes, posto que a autoridade coatora já concluiu as investigações,
onde já fora notificado o órgão ministerial para oferecimento da denúncia, ou seja, o risco de possível intervenção nas investigações já parou, como se percebe pelas informações prestadas, tornando adequado Doutor, tem menos de um minuto para a você. aplicação das... Perfeito, excelência. A aplicação das medidas cautelares dos incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 9 do artigo 319 do CPP. Por essas razões, excelências, eminentes desembargadores, a defesa vem à tribuna pedir pela concessão da ordem de habeas corpus. Muito obrigado. Doutora Fátima. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhor advogado, em que pese a fundamentação apresentada pela eminente procuradora de Justiça, doutora Dominga de Jesus Frois Gomes, e analisando os autos nesta oportunidade, eu vou reformular o parecer em banca, o parecer ministerial do ID 264-731-38, pelas razões que seguem. O juízo de direito da Central de Inquéritos e Custódia da Comarca de São Luís, nos autos do processo 081-7825-62-2023, converteu a prisão temporária de Gilson César Soares Coutrin, hora paciente, em prisão preventiva, ID 256-26-251, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial em razão da necessidade de aplicação da lei penal. Segundo a decisão do ID 256-26-251, datada de 5 de abril de 2023, existem consistentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliados à comprovação da necessidade da aplicação da lei penal, requisitos pressupostos suficientes para autorizar a segregação cautelar. Destacou ainda que, diante da gravidade em concreto da ação perpetrada em associação de várias pessoas vinculadas a ações criminosas, há necessidade de se reforçar o combate à criminalidade, solidificando o pacto social de cumprimento das normas jurídicas e imposição de sanções sempre que forem infringidas. Especificamente em relação ao paciente, o juízo de base aduziu o seguinte: Gilson César Soares Coutrin, contratado pelo amigo e parceiro José Raimundo Salles Chaves Júnior, Júnior Bolinha, arregimentou os demais envolvidos, estava no banco do passageiro do veículo Chevrolet Onix Joy Black, cor cinza, placa PTV 2B52, que adentrou a propriedade das vítimas, efetuou um disparo de arma de fogo, provavelmente com uma arma longa, que fez o vidro estilhaçar e ajudar na identificação do carro. A todo tempo, orientou Marcos Vinícius como agir durante as investigações. Foi preso dias depois dos crimes, na companhia de Luciano Rodrigues Ferreira, vulgo Mix, e Leison Barroso Pimenta, vulgo Baé, e disse a Marcos Vinícius Campos que estariam em preparo para reiterar o ataque. O juízo de direito da Central de Inquéritos e Custódia também ressaltou que o modus operandi da empreitada criminosa e os registros policiais e criminais dos envolvidos apontam para a probabilidade real de que, caso tenham status libertados restituído, os acusados voltem a praticar novos crimes. Nesse contexto de reiteração da litiva, é importante registrar que, além do presente processo de número 082-0240-18/2023, o hora paciente responde ao processo 085-2894-92 de 2022, referente ao crime de homicídio qualificado ocorrido anteriormente, em 19 de agosto de 2022, bem como responde ao processo de número 080-5780-26/2023, por fato posterior a este crime, agora nós estamos apressando nesse habeas corpus, a estes autos referentes aos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido ocorrido em 2 de fevereiro de 2023. Vale ressaltar que o paciente foi pronunciado em 29 de maio de 2023, nos autos do referido processo 085-2894-92 de 2022, que tramito na segunda vara do Tribunal do Júri de São Luís, em razão da prática em tese de crime anterior de igual natureza
artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal. Oportunidade em que o ergástulo preventivo foi mantido, quando o paciente estava preso preventivamente nos presentes autos de número 082-240-18/2023. Na decisão datada de 29 de maio de 2023, a magistrada de base destacou que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para obstar sua reiteração delitiva, porquanto, em menos de 6 meses, após ter sua prisão temporária revogada, em relação ao delito cometido contra a vítima João Bosco Sobrinho Pereira Oliveira, teria voltado a se envolver em novos fatos delituosos, concernente aos processos de número 082, 0240, 18/2023, contra as vítimas Marcelo Martins Mendes e Félix da Silva Mendes Filho, presentes nos autos, e nos autos de número 080-578, 026/2023, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. É importante consignar que o fato delitivo narrado na citada decisão de pronúncia ocorreu na data de 19 de agosto de 2022, no edifício Tech Office, situado na Avenida dos Holandeses, no bairro Ponta da Areia, em São Luís, contra a vítima João Bosco Sobrinho Pereira Oliveira. Por sua vez, o delito narrado nos presentes autos, a este que estamos julgando, 082, 0240, 18/2023, ocorreu na data de 12 de janeiro de 2023, na rua principal, número 503, bairro Maracanã, em São Luís, contra Marcelo Martins Mendes, vítima fatal, e Félix da Silva Mendes Filho, vítima sobrevivente. De outro lado, o delito narrado nos autos 080, 057, 080, 57, 80, 26, 2023, ocorreu na data de 2 de fevereiro de 2023, menos de um mês do outro homicídio, né, por encomenda, nas proximidades dos bairros Ilhinha e São Francisco, nesta cidade, em coautoria com Leilson Barroso Pimenta e Luciano Rodrigues Ferreira. Verifica-se, portanto, a contumácia do paciente em práticas delitivas, uma vez que ostenta outros registros criminais, o que corrobora sua propensão à prática de crimes e o risco de reiteração delitiva, bem como indica a ineficiência de eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que o paciente teve a prisão preventiva substituída pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, inciso 3, 4, 5 e 9 do Código de Processo Penal, nos autos do habeas corpus 081, 80, 81, 42, 2022, em 17 de 11 de 2022. Porém, voltou a delinquir em 12 de janeiro de 2023 e em 2 de fevereiro de 2023. Outrosim, não se pode olvidar que o magistrado deve sopesar de forma conjugada a necessidade, a adequação e a conveniência da prisão, sendo possível impor a medida extrema quando a aplicação da medida cautelar diversa da prisão for insuficiente, como no caso concreto. Assim sendo, nota-se que estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão do paciente, especialmente pelas circunstâncias concretas relacionadas ao cometimento do delito, bem como em face da existência de registros criminais anteriores e, portanto, igualmente, revela-se suficientemente fundamentado o decreto prisional. Ante o exposto, manifesto-me pelo conhecimento do presente habeas corpus e, no mérito, pela sua denegação diante da ausência de constrangimento ilegal apontado pelo impetrante. É o parecer que reformulo em banca nesta oportunidade e já vou pedir juntada dele aqui nos autos para melhor apreciação de vossas excelências, ou até mesmo da defesa. Muito obrigada. Presidente Joaquim. Agradeço, presidente. Devo informar, presidente, a Vossa Excelência, eminente desembargador Samuel, de que parte do que fora trazido aqui pela eminente procuradora integra o voto. Então, portanto, aqui, como
salutar quando se conhece os autos, quando se traz à baila exatamente a ocorrência. O ilustre advogado dizia apenas que era preventiva quando a transformação da temporária o fora com base em fatos, gravidade em abstrato. Não há gravidade em abstrato, presidente. Pelo contrário, são fatos concretos. E não só um crime, é um corolário de crimes. Por isso, quando do indeferimento da liminar, fiz questão de dizer, inclusive ressaltar, há nos autos, inclusive, de que os agentes envolvidos nessa facção criminosa de alta periculosidade, e aqui foi demonstrado pelo ilustre procurador ao substituir o parecer anterior, que era pela concessão. Aqui eu não tenho a menor dúvida de circundar o meu voto este parecer posto agora pela eminente procuradora Fátima, pedindo venha a eminente procuradora Domingas, mas entendo que é aquele que realmente retrata a verdade do ocorrido. Aqui nós temos um paciente, não somente envolvido em um ilícito, mas em vários ilícitos criminais. E no interregno de tempo muito pequeno. Portanto, aqui nós temos que dizer que há necessidade de um respeito a um dos cônjuges do artigo 32, que é exatamente da ordem pública. Então, a sociedade se vê exatamente atacada quando fato dessa natureza acontece e o Poder Judiciário não age com firmeza. Então, eu não tenho a menor dúvida, presidente, de, repetindo, circundar o meu voto, parecer ministerial, ora lançado, e conhecer e denegar a ordem é como voto, presidente. Acompanho Vossa Excelência em gênero, número e grau. Desembargador Samuel. Acompanhando também, desembargador, vai no Tem salvação voto do aí. Tudo desembargador deturpado. Joaquim. A história foi toda contada errada. Tudo deturpado. Enganar a gente. Rapaz. Isso é um negócio duro, né? Tá bom. Nós temos que estar atentos, presidente. Exatamente. Desembargador Samuel, Vossa Excelência é o titular aí do Pois não. quarto. Já vou lhe passando a palavra inteira. Muito bem. Vai haver sustentação oral? Parece que vai. Tem, Excelência. Tem, né? Pois não. Mais uma vez, bom dia, presidente A Boima. OAB do advogado, né? Para ficar gravado. Bem, eu vou ler o número do processo aqui rapidamente. Pois não. Muito bem. Mais uma vez, bom dia, desembargador Boima, presidente desta sessão, desembargador Joaquim. Apelação número 0800-39512, 2022, apelante Williams Santos Conceição, apelado Ministério Público do Estado do Maranhão. Processo da nossa relatoria, tendo como revisor o desembargador Boima. Relatório trata-se de apelação interposta em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Barreirinhas, em face de William Conceição Santos Conceição, retifico, o qual foi condenado a 22 anos, 1 mês e 19 dias, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes incursos nos artigos 217-A, caput combinado com o artigo 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, estupro de vulnerável em continuidade delitiva. Em suas razões recursais, o apelante requer preliminarmente o direito de recorrer em liberdade, sob o risco de violação ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista a complexidade do caso e a ausência de provas robustas e inequívocas a embasar a condenação. No mérito, pleiteia a absolvição, alegando a inexistência de provas aptas a fundamentar a condenação nos termos do artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, bem como a inverossimilhança das alegações da acusação, aduzindo que as vítimas não ficavam sozinhas com o apelante,
estando sempre acompanhadas de uma vizinha. Pugna ainda a aplicação do princípio indúbio pro réu e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 215-A ou do artigo 218-A do Código Penal. Por fim, caso a sentença não seja reformada, requer a redução da pena definitiva, tendo em vista a alegada existência das seguintes atenuantes em favor do recorrente: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e personalidade não voltada para o crime, além da ausência absoluta de comprovação dos fatos que lhes são imputados. Encerra os pedidos postulando a concessão da gratuidade de justiça. Em suas contrarrazões, o Ministério Público do primeiro grau refutou todos os termos da apelação, requerendo o desprovimento do presente recurso. Agora, o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça também se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso de apelação, mantendo a sentença base em todos os seus termos, a qual negou o direito do apelante em recorrer em liberdade e suspendeu a exigibilidade das custas pelo condenado. É o relatório, senhor presidente. Áudio fechado, desembargador Boima. Houve um probleminha aqui que enganchou o som. Pois é. Doutor, Vossa Excelência tem 10 minutos aí de sustentação oral. E, por favor, o nome completo e a OAB para ficar gravado. José Ribomar Froy Silva, OAB 5.478, Excelência. Tem 10 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador, relator, Samuel, eminentes desembargadores Boima, José Joaquim dos Anjos, Figueiredo, diletos colegas e demais serventuários aqui presentes. Excelência, essa apelação, ela decorre de uma condenação, em razão de uma condenação com uma pena exacerbada, em que esta defesa, com a devida máxima venha, entende que houve violação de princípios constitucionais como da ampla defesa, como presunção da inocência, o indúbio pro réu. Tudo começou com a ocorrência policial da comunicante, mãe das supostas vítimas, dona Odilene dos Santos Moura, que se dirigiu à delegacia de polícia e relatou o seguinte fato, que conviveu com o apelante de 2019 a 2021 e, dado a bebedeira quanto mais dele, não mais deu certo o relacionamento, em razão disso, as agressões verbais, etc. e tal. E ela relata aqui que na data do dia 13, uma quinta-feira, do dia 13 de janeiro de 2022, o senhor Williams, o apelante, se dirigiu para a sua residência às 19 horas e tentou reatar o relacionamento. Discutiram, ele jogou alguns objetos no chão e ela pediu que ele se retirasse. Assim o fez. Retornou por volta das 20h30. Ela chamou a polícia militar fez algumas rondas no local, mas não conseguiu localizá-lo. Por volta das 22h, ele mais uma vez retorna, e ela diz aqui que ele já estava dormindo, ela estava dormindo com as suas filhas na casa de uma vizinha, e que no dia seguinte ela foi e requeriu a medida protetiva. Ela alega ainda que o senhor Williams já havia agredido fisicamente e sufocado a menor Emily, apertado seu pescoço em ocasiões que não se recorda, que a Nicole, de 13 anos, também revelou situação de abuso sexual que havia sofrido por parte do senhor Williams, narrado
que ele havia passado a mão em seu bumbum, que Nicole ainda falou que Williams havia lhe obrigado a assistir filmes pornográficos, tentado beijá-la a força durante uma madrugada, na data em que não se recorda, no ano de 2021, que a declarante percebeu que poderia haver mais coisas, pois as meninas só tiveram a coragem de falar ou relatar quando Williams saiu da sua residência. Que a declarante pediu que a filha de Nicole fizesse mais perguntas para Emily, pois percebia que havia mais coisas a falar. Que Emily teria dito a Nicole que teve uma ocasião em que Williams colocou o pênis em sua boca. Esses foram os fatos que levaram ao decreto de prisão em flagrante do apelante, senhor Williams, mas que, em juízo, não foram considerados elementos importantes, como a oitiva dele na delegacia de polícia, sem a presença de um defensor. Eminente procuradora, representante do Ministério Público, essa oitiva do Williams na DP, ela não tinha presença de defensor, não tinha presença do representante do Ministério Público, ele fora coagido a assinar um documento que, segundo viemos saber depois, se tratava, eles disseram que era a transferência para uma unidade prisional, mas que, na verdade, isso era apenas o depoimento ficto dele, que não houve a existência dessa situação. E, ademais, a delegada que presidiu isso aqui, esse feito, era amiga da dona Odilene, que era servidora à época da delegacia. Amigas de fazerem viagens juntas, de participar de eventos sociais, segundo relata a própria testemunha Leandra Canavieira, aqui nos autos. Então, foi um inquérito policial que não apurou a veracidade dos fatos, que deixou a desejar e serviu de base e esteio para que o ilustre magistrado aplicasse a pena exacerbada de 22 anos, que foi uma pena que entendemos exagerada, porque o crime de estupro de vulnerável e que não houve conjunção carnal, apenas alguns atos que constituem, que caracterizam hoje pela lei, estupro de vulnerável, fosse ter uma pena desse quanto. Sabemos que existem inúmeros homicídios aí, que a pena não chega nem a 20 anos, e foi aplicada uma pena de 22 anos a uma pessoa que é primário, bons antecedentes, tem profissão definida, e, segundo aqui as próprias certidões que tiramos, e também constam nos autos, o único processo que ele responde é esse. Então, o nosso apelo é que, no sentido de que haja uma reformulação dessa sentença, ou haja uma revogação dessa sentença, porque o quanto foi muito, muito exacerbado. E as provas constantes aqui, elas não são substantiais, não existe uma testemunha, existe apenas a declaração da mãe e apenas a entrevista lá com a psicóloga. Nada mais que isso. Foram suficientes para que levasse a essa exacerbada condenação. O que pedimos que seja revista essa situação, porque a vida de um homem ser acabada ou ser destruída por práticas apenas de atos libidinosos que sabemos que caracterizam o estupro de vulnerável, seria algo injusto, porque esse homem ele é pai de família, ele tem 2 filhas de um outro relacionamento, ele tem também uma filha ainda com a dona Odilene, essas 2 filhas, essas enteadas, são de outro relacionamento dele, ele tem mais a Maria Cecília. E, gente, toda essa situação que não foram comprovadas, ela alegou também que existia uma gravação aqui na ocorrência policial, eu passei por cima, mas ela diz também que encontrou uma pesquisa no celular dele em que dizia como grosseiro o termo aqui, mas é que esse, como conquistar,
conquistar uma enteada e como fudeu uma enteada. Só que essa pesquisa, ela alega que não pôde trazer aos autos porque foi apagada por ele. Agora, como ele não usava celular à época. E também é perguntado, inquirido a ela, sobre quando aconteciam esses abusos, ela cita que seria pela manhã, e a testemunha Leandra Canavieira diz que pela manhã essas crianças ficavam com uma vizinha, que também não foi apurado no inquérito policial, onde quem ficava com essas crianças. E que a testemunha Leandra Canavieira, ouvida em juízo, ela diz que o senhor Williams, o apelante, ele saía pela manhã com ela e voltava pela manhã, e à tarde era a mesma coisa. Então, não entendemos como pode ter acontecido esses abusos. E o fato dela ter essa relação íntima com a delegada nos leva a crer que foi uma armação, um artifício, justamente para prejudicá-la, porque ela não tinha mais interesse em conviver com o senhor William. Diante de todos esses fatos, toda essa situação, foi aplicada essa pena que o nobre magistrado, ele conseguiu na sua sentença o seguinte: levou em consideração para caracterizar a autoria do réu o seguinte: na primeira parte da audiência de instrução e julgamento, a mãe das vítimas, prestando seu depoimento com relação aos fatos, respondeu a diversas perguntas, em uma narrativa verossímil e harmoniosa, tanto como as escutas especializadas das vítimas, quanto o depoimento do acusado em inquérito policial. Não existiu, minha eminente representante do Ministério Público, essa oitiva dele em inquérito policial, ele não foi ouvido, ele foi coagido a assinar um documento, um depoimento que não existiu. Diante de toda essa situação, eminentes desembargadores, viemos pugnar pela revogação dessa sentença, se não for o entendimento de vossas excelências, que seja desclassificado para o artigo 218, letra A, e também, se continuar não sendo o entendimento de vossas excelências, que seja revisto e que seja o processo retorne à instância ACOR, a fim de que seja melhor instruído e seja colocado em liberdade o apelante, para que possa melhor, assim, se esclarecer os fatos. Essa é o nosso posicionamento, excelência. Só fazendo um pequeno à parte antes de encerrar, já vou encerrar, eminente desembargador Banhima, que o crime de estupro vulnerável é uma lei que muitos doutrinadores consideram draconiana, e não pode existir uma outra forma de tentarmos coibir certas injustiças, a não ser pelo judiciário. Ela é uma lei muito rigorosa. O exemplo que nós estamos vendo aqui, em setembro do ano passado, o ator José Dumont, ele foi preso em flagrante por ter praticado alguns atos... Só estou deixando o senhor ultrapassar, que se trata de apelação. Tá bom? Pois não, excelência. Já estou encerrando. Procure concluir isso aí. Então, excelência, ele foi preso em autuado em flagrante, porque existiu realmente provas substanciais com imagens dele acariciando um adolescente de 12 anos. Mas aqui, no caso da apelação do que nós estamos tratando, não existe uma prova material substancial que possa levar a uma condenação, ainda mais desse quanto. Então, esperamos que seja dado provimento à nossa apelação e que ele seja posto em liberdade e esse processo seja melhor analisado e revisto para que se faça verdadeira justiça. Muito obrigado. Deus abençoe a decisão de todos. Doutora Fátima. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo advogado de defesa, o direito de se defender em liberdade, que requer o apelante, em preliminar, e no mérito, a reforma da decisão com a absolvição do mesmo da prática criminosa imputada, né? E fala que, por inexistência de provas, com base no inciso 7º do artigo 386 do CPP e no princípio do indúbio pro réu, requer também a desclassificação do delito para 215-A, o artigo 218 do Código Penal. Primeiramente, quanto à tese de absolvição justificada por suposta inexistência de provas, apta a substanciar a condenação imposta ao apelante, temos não ser possível o acolhimento do postulado, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo acervo probatório colhido na fase de instrução. A autoria e a materialidade delitiva se restam
restam devidamente comprovadas no conjunto probatório, sobretudo no relato das vítimas. A simples negativa da autoria, por parte do recorrente, não é o bastante para a pretendida reforma da sentença, uma vez que tal tese se apresenta em descompasso com as demais provas coligidas nos autos. Mormente quanto aos depoimentos das vítimas, ainda mais que não houve impugnação do resultado do trabalho pericial, ficando provadas as declarações, ficando comprovadas as declarações. As declarações das vítimas, a gente sabe que está nos autos, da Emília dos Santos Vilas Boas e da Nicole dos Santos Vilas Boas. Se encontram nos autos, e ressalta-se ainda a existência de prints do celular ID 185, 88, 669, na página 1922, em desfavor do apelante, fazendo menção ao fato ocorrido, com afirmação a respeito de bater na criança Emília e que as crianças estariam melhor em sua companhia. Os tribunais superiores vêm reconhecendo que a palavra da vítima configura elemento convictório de alta importância nos crimes de natureza sexual, uma vez que essa modalidade eletiva, muito comumente, não deixa testemunhas. Enfatizo ainda que o relato da vítima de estupro não deve ser desconsiderado e menosprezado, já que a corrente jurisprudencial majoritária é firme, no sentido de qualificar tais depoimentos como prova apta a substanciar sentença condenatória, especialmente pelo fato de que, na grande maioria dos casos, os crimes sexuais não são presenciados por testemunho. Então, já passou o tempo que a gente dizia que criança mentia quando falava uma coisa dessa para os pais, né? Fazia algum relato nesse sentido, ninguém acreditava na palavra. Isso já passou essa era. O acervo probatório, portanto, formado ao longo do processo, é suficiente na demonstração da ocorrência do delito e da responsabilidade penal do ora apelante, sendo, por isso, incabível o pedido de absolvição e ou de redução de pena. Ante o exposto, eu vou ratificar, neste momento, meu parecer, prolatado nos autos, né, pelo conhecimento e desprovimento da apelação interposta por William Santos Conceição, mantendo a sentença de base em todos os seus termos, onde negou o direito do apelante em recorrer em liberdade, reiterando os fundamentos sejadores de sua preventiva, reiterando mormente o risco à ordem pública ante a repercussão dos fatos neste município, e deverá manter-se preso, não apelando em liberdade. ID número 185, 888, 37, página 18, que também suspendeu a exigibilidade das custas pelo condenado, em razão de suas condições econômicas e hipossuficiência. É o parecer que ratifico nesta oportunidade, está nos autos. Muito obrigada. Desembargador Samuel. Senhor presidente, eu vou ser resumido no meu voto e acompanhar em todos os seus termos o parecer do Ministério Público. Eu examinei com cuidado esse processo e não vejo como mudá-lo em qualquer dos seus aspectos. E o que se ressalta aqui, no entendimento dos tribunais superiores, hoje, no sentido de privilegiar a palavra da vítima em crimes sexuais, tendo em vista as condições sob as quais, em geral, estes crimes ocorrem, seja na clandestinidade e distantes da presença de testemunhas. E ressalto ainda que a simples negativa de autoria por parte do recorrente não é o bastante para pretender a reforma dessa sentença, que foi muito bem posta, e deixo aqui uma observação na sustentação feita pelo nobre advogado, em afirmar que a lei é muito draconiana. Ela, de certa forma, teria que ser draconiana mesmo, porque privilegiar o autor de delitos dessa natureza, ainda mais cometidos contra menores, não há como se
dar qualquer privilégio, qualquer benesse. Então, senhor presidente Boima Araújo, o desembargador Joaquim, eu acompanhei todos os termos do parecer do Ministério Público e estou votando no sentido de conhecer e negar provimento ao presente recurso de apelação para manter a sentença condenatória em toda a sua totalidade. É como voto. Presidente Joaquim, Vossa Excelência, presidente, que é o revisor. já Vota estou primeiro. acompanhando. Também acompanha, presidente. Pronto. Meus queridos, nada mais a pena tratar, né? Só me resta declarar encerrada a sessão, pedindo a Deus que nos proteja, né? Obrigada. Amém, presidente. Bom final de Obrigada. Amém. Eu comando de Todos nós, todos. um abraço, Grande doutora abraço a todos. Fátima, desembargador Obrigada, hein? Boima, Bom dia. Boa Bom, noite, desembargador Bom dia. Samuel. Beijo no doutora coração, Fátima, beijo no coração. Rômulo. Ó, bom feriado.